as pessoas, no ímpeto de um momento, de uma tal conversão que diz, né, vai no encontro, já me converti, já está pregando. Não sabe o que é a doutrina da igreja ainda, não sabe nem o que é catecismo. Vai perguntar o que é o catecismo, não sabe o que é catecismo. E já está aí anunciando, não assimilou. São Francisco de Assis. Não sei se vocês sabem, né? Se fala que São Francisco de Assis teve 3 conversões na vida dele. A primeira foi quando ele foi junto com os amigos dele, né? Porque era a época de se conquistar os reinos. Aí ele estava lá no cavalo, né? E já vai. E o pai dele, querendo que ele fosse um grande cavaleiro, né? Porque ser um cavaleiro que conquista reinos naquele tempo era uma coisa muito grande. Quando ele vai, de repente ele ouve uma voz que diz assim: Francisco, quem é maior? O mestre ou o servo? Aí ele ficou: de onde é que vem esse negócio? De onde é que vem essa voz? Aí ele diz: volte para sua casa. Aí ele retorna e passa por toda aquela humilhação. Como é que um cavaleiro vai e desiste? Você é um medroso. Imagine a vergonha do pai dele. E ele também, né? Porque era orgulhoso ele, viu? Vaidoso e orgulhoso. Aí ele passa a assimilar o que é que aquela voz estava dizendo. Passa um tempo, porque isso aqui não foi de um dia para o outro. Ele tinha horror aos leprosos. Ele não gostava, ainda mais de ver aquela situação, e os leprosos fedidos do jeito que são. Aí ele vai em direção ao ver aquele leproso, segundo a conversão dele. Ele vai lá e dá um beijo no leproso, para matar dentro dele todo o nojo que ele tinha. Ele vai lá e beija. Agora assimila isso aqui. Ou seja, não rejeite o doente. Todos são filhos. Aí vem agora a terceira. Está lá diante do crucifixo, rezando: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí ele vê aquela igreja lá toda caindo aos pedaços, aí ele começa a construir. Olha, vai assimilar agora. Deus está dizendo uma coisa e ele está pensando outra. Não é essa igreja, é a igreja em si. A igreja aonde as pessoas não querem saber de Deus, estão tudo procurando apenas riquezas, baseada até na hierarquia. Reconstrói a minha igreja. Olha quanto tempo que ele levou. Eu pergunto para você, você que se diz ser já um convertido, você está na primeira fase desse cego ou está na segunda? Porque a primeira fase é essa: eu ainda não tenho noção de tudo não, eu estou começando a perceber alguma coisa. Essa é a primeira fase. Para se chegar a essa conclusão, meus irmãos, tem que ter muita humildade no coração. Hoje a gente encontra tantas pessoas arrogantes pelas internets da vida. Elas acham que já sabem de tudo e comentam tudo e falam de tudo. Primeiro baseado em si mesmo, e outro porque alguém falou, mas não se aprofundou para poder falar aquilo. Fala por falar. É preciso ver claramente. Aí depois, ele enxerga claramente. Mas depois que levou aquele tempinho para se enxergar claramente, olha, meus irmãos, é joelho no chão, é muito estudo, é muita oração para se ter clareza das coisas.
Olha só, eu tenho 34 anos que eu comecei a minha vida na igreja. Lá em 1986. Talvez tenha gente aqui que nem nasceu ainda. Ou que não tinha nem nascido ainda. Olha, eu tive que passar por tantas fases de compreensão. Hoje tem coisas que eu estou compreendendo agora. Tem coisas que eu compreendia de um jeito. Se vocês pegarem lá as primeiras pregações minhas e você pegar hoje, você vai ver, o conteúdo é mais ou menos o mesmo, mas a forma de falar é diferente, porque houve uma assimilação de anos. Olha, para eu assimilar, eu tive que primeiro passar, eu rezei, eu passei por uma fase que eu estudava só a Bíblia, eu só lia a Bíblia. Depois eu fui passar a compreender que eu estou numa igreja, e aí eu passei pela fase dos documentos da igreja. A Vanusa está até ali rindo, né? Porque a Vanusa, ela dizia assim para mim: padre, o senhor, quando eu olho para o senhor hoje e olho para o senhor antes, eu fico admirado, porque o senhor era assim, muito durão, né? Isso não, eu não leio isso aqui é assim. Não, eu já sei, eu não preciso mais de nada. Olha o orgulho e o prepotente aqui na frente de vocês. Depois eu ainda tive que estudar filosofia e depois teologia para assimilar muita coisa, para que hoje eu possa dizer assim, que eu sei um pouquinho, mas eu ainda estou vendo árvores na minha frente. Eu não estou vendo tudo com clareza não, eu ainda vejo árvores. E para eu parar de ver árvores, eu preciso sentar, eu preciso ler. Eu estou sempre lendo, eu pego o livro aqui, eu pego o livro lá, eu rezo aqui, eu rezo acolá, para assimilar. Vocês pensam que para eu fazer essa homilia aqui, eu só chego ali, dou uma lidinha e vou embora? É de 3 horas da manhã até agora. Eu não vou dizer 3 horas. 3h30 eu levanto, tomo meu banho e vou para a igreja. E fico lá rezando, assimilando, procurando ver, está de acordo com a igreja ou não, isso é coisa minha ou não. É horas para fazer essa homilia aqui. Tem gente que, porque eu ouvi um outro falar, aquela pessoa falar lá, o outro falou, aí já acha que já sabe. Eu achei interessante que um dia uma pessoa falou bem assim, o Padre Augusto é bom, mas a ordenação dele não é válida. Eu disse, baseado em que essa pessoa está dizendo que a minha ordenação não é válida? Porque hoje existe dentro da igreja uma questão de Concílio de Trento e Concílio Vaticano II. Aí a pessoa lá, ela ouviu algumas coisas do Concílio de Trento, mas ela não sabe quantos concílios. Eu pergunto, você assimilou quantos concílios a igreja teve? Para chegar ao Trento e ao Vaticano II? Quantos concílios? Você sabe o que cada concílio tratou? Eu não sei não, me diga quantos concílios tem. Eu não sei não, eu esqueci. Me diga depois quantos concílios teve. Para se falar de concílio, você tem que entender todos os concílios, todas as coisas que aconteceram, o que a igreja realmente entrou para falar, as heresias que aconteceram. A pessoa para em um concílio agora, pronto, todos os outros não prestam e fica só nisso. É conversa vazia, tem que assimilar, tem que estudar, para poder falar, porque depois a pessoa faz uma pergunta e diz assim, quem convocou o concílio, o terceiro concílio? Eu não sei. Aí, tá vendo? E o que o quarto concílio tratou? E o 20º? Teve o 30º?
Quantos concílios teve? Eu não sei, eu sou burro. É preciso assimilar. Hoje nós vivemos num mundo que tudo é rápido. Aí você olha, as pessoas elas já se consideram teólogas e tudo mais, baseado em que um e o outro falou, e não sabe onde está a verdade. Ela não sabe onde está a verdade, ela pega uma verdade e agora começa a falar. O que é a sucessão apostólica? Então quer dizer que todos os padres do Concílio Vaticano II para frente, as ordenações não são válidas? Então, se as ordenações não são válidas, então significa, meu filho, que acabou a igreja. Porque se de lá para cá não serve mais, os que são do passado estão morrendo, então acabou. Tem que assimilar. Assim é na vida espiritual. Imagina a gente ver Santa Teresa d'Ávila, né? Hoje se fala muito nas moradas, morada 1, morada 2, 3, você está na quarta, outro está na quinta. Vem cá. Você realmente assimilou, ou você fez simplesmente um curso sobre as moradas e agora você está dizendo que morada 1 e 2 é essa? Mas você assimilou? Quantos anos Madre Teresa ela levou para ela entender esse negócio de oração? Anos e mais anos, anos, fazendo meditação, porque olha, a meditação, até você chegar à meditação pura, meu irmão, você vai levar muito tempo, sabe por quê? Porque na hora que você para meditar, você está tão as coisas do mundo estão tão encarnadas dentro de você, que na hora que você para meditar, só vem porcaria na sua cabeça. Até você chegar à pureza, vai demorar muito tempo. É por isso que ninguém persevera. Aí começa a pegar isso e começa a pegar aquilo, começa a ir lá, e está nessa fase ainda que está vendo árvores. Para chegar à clareza tem que levar anos e mais anos. Quando eu olho para trás, 34 anos passaram na minha vida, e agora que tem algumas coisinhas que eu estou começando a entender, e estou ousando falar. Eu repito, agora que eu estou começando a entender alguma coisa, e eu estou ousando falar. 34 anos assimilando. 34 anos assimilando essa questão do céu, que eu fui feito para o céu, que essa vida aqui é passageira. 34 anos assimilando isso, para entender. Aí vem a minha preocupação com aquele outro, né, que ainda não entendeu, que ainda está nessa vida com Deus, mas voltada ainda para esse mundo, não voltada para a eternidade, onde Deus nos chama. Aí procura Deus para isso, procura Deus para resolver isso, para resolver aquilo, mas o principal não resolve, que é o pecado, que é a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu. 34 anos assimilando isso. Agora ninguém faz mais minha cabeça, não. Eu morro por isso, porque eu assimilei essa verdade. E não adianta querer me fazer diferente, porque olha, foi assimilando os concílios, o que falou a Sagrada Escritura, os que os santos padres falaram, o que os santos foram dizendo em relação a isso, até que chegou um dia que eu entendi. Eu disse: pronto, agora eu entendi, eu fui feito para o céu, não para esse mundo, e para eu ganhar o céu, eu tenho que eliminar o pecado do mundo, da minha vida, e para eliminar os pecados da minha vida, olha, estou tentando ainda, porque já era para eu andar puro e santo por aí, mas eu não consigo. Por isso que eu falei, né? Eu estou na fase dos 15 dias para me confessar, e já estou começando a achar que tem que partir para 7, para uma semana. Estou assimilando isso.
Não, aí tem pessoas aí que já se acham puras e santas, aí criticam isso, criticam aquilo, fala isso, fala aquilo, e diz isso, fala... Mas quantos anos de conversão você tem? Ah, tenho 6 meses. Meu filho, você ainda está vendo árvores. Vai assimilar mais, vai aprender mais. Aí já critica esse, critica aquele, critica esse. Aí fala isso, fala aquilo, aí você pergunta, mas vem cá, baseado em quê? Ah, porque fulano falou e hoje cicrano disse. E você estudou, você parou, você... Não, então... São Francisco passou por 3 conversões, até ele entender o que era pobreza, porque o cara era rico demais, e ele queria ser mais rico ainda. Vocês pensam que foi assim de um dia para o outro, agora eu sou pobre? Até assimilar esse negócio da pobreza, para ele entender que realmente precisava ser pobre, levou um tempinho, viu? Levou um tempo. Por isso que nós precisamos de 2 virtudes na nossa vida espiritual. Primeiro é a humildade, reconhecer, não sou nada, Deus é tudo. E depois a prudência. Será que cabe eu falar isso agora? Olha a virtude da prudência. Então eu vou rezar mais, vou assimilar mais, vou compreender mais, porque ainda tem algumas coisas que são árvores que eu não estou entendendo, para eu poder falar e para eu poder viver. Vocês entenderam como é que é a vida? Essa luta. Para uma pessoa ganhar um diploma, ela tem que suar, ela tem que ficar sem dormir, tem que sacrificar o sono, porque ela coloca aquele monte de livros ali na frente e vai estudando esse teórico, aquele outro, aquele, para ela ter uma base e assimilar bem, para quando ela for exercer a profissão dela, me desculpe eu dizer assim, ela não ser um profissional burro, porque tem muitos profissionais burros, não sabe nada, porque não estudou, não assimilou. Assim, meus irmãos, é na igreja. É por isso que um sacerdote, para ser ordenado, ele leva no mínimo 7 anos, e mesmo assim ainda tem muitos burros como eu ainda. Aí um cara pega a Bíblia, lê uns capítulos, abre uma garagem, coloca o nome lá e diz agora a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está falando tudo para mim. Paulo levou 3 anos. E você? Para estar dizendo que a sua igreja é a sua igreja. Baseado em quê? Naquela cura? Porque aquela pessoa foi curada? Eu vou dizer uma coisa para você que você vai ficar escandalizado. Até no terreiro de Umbanda tem gente sendo curado. Você não sabia disso, não? Porque de vez em quando eu vejo gente dizer, eu fui no terreiro de Umbanda e fiquei curado.